A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Eu queria ler com os irmãos uma passagem que está em Lucas 14, do versículo 15 em diante. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe: Feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. 16. Jesus respondeu: Certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. 17. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: Venham, pois tudo já está pronto. 18. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. O primeiro disse: Acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. O outro disse: Acabei de comprar 5 jutas de boi e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. 20. Ainda outro disse: Acabo de me casar, por isso não posso ir. 21. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: Vá rapidamente para as ruas e becos das cidades e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. 23. Disse o servo: O que o Senhor ordenou foi feito e ainda há lugar. 24. Então o Senhor disse ao servo: Vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar para que a minha casa fique cheia. Amém? Vamos orar. Pai, te agradeço, Senhor, porque como já foi falado, estamos aqui podendo reunir novamente, Senhor, neste momento, Pai. Podemos estar, Senhor, em comunhão contigo, Deus, porque a tua palavra diz que onde 2 ou mais estiver reunido no teu nome, ali tu se faz presente. Eu creio, Senhor, que tu estás aqui conosco, Pai. Estás aqui junto conosco, já preparando tudo isso, Pai. Oh, Senhor, por isso eu te peço, Senhor, também manda o Espírito Santo visitar cada lar e ajudar a convencê-los de cada palavra que for ministrada nesta noite, Pai, porque é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, é o Espírito Santo que convence o homem da tua palavra, da tua verdade, Pai. Oh, Senhor, seja com eles, meu Deus, seja conosco também nesta noite, Pai, seja com as nossas famílias, meu Deus, seja, Senhor, com a tua igreja que tem orado e clamado, Senhor, por ti, Pai. Eu te peço, Senhor, abra, Senhor, os nossos entendimentos nesta noite, abra o nosso coração para receber a tua porção, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Então, quando a gente lê essa passagem, a gente vê Jesus falando em parábolas, né? Jesus gostava muito falar em parábolas. Parábolas nada mais é que uma narrativa que transmite uma mensagem indireta por meio de comparação ou analogia. E Jesus gostava de fazer muita comparação, né? O rico e o pobre, né? A viúva, né? O reino de Deus, ele falava por parábolas, como aqui foi falado também. A gente vê que Jesus, a gente conhece pelas escrituras que Jesus, ele era judeu, né? Ele conhecia os costumes da época e sabia como que eram feitas as festas. Inclusive, o primeiro milagre dele foi num casamento, foi numa festa. E quando a gente lê essa escritura, a gente vê essa passagem, a parábola que Jesus relata, existe até uma certa indignação, né? Porque ele fala assim, que Jesus fala, né, que um homem preparou um grande banquete e convidou muitas pessoas. E na hora de começar, enviou seu servo para dizer que haviam sido convidados. Venham, pois tudo já está pronto. Ou seja, aqui Jesus está falando, olha, pelo costume da época, ninguém preparava um banquete sem antes confirmar que os convidados iriam para a festa. Por quê? Porque era o costume da época. O dono da festa, ele preparava o banquete conforme o número de pessoas que confirmavam que iam para a festa. Ou seja, eram feitos 2 convites, um primeiro para saber quem queria para a festa, e o outro convite seria para avisar que a festa estava pronta. Se a gente parar para pensar, hoje é o que nós fazemos também, né? Quando a gente vai preparar uma festa de casamento, uma festa de 15 anos num buffet grande, né?
num buffet caro, a gente não faz uma festa, manda os convites e deixa por isso, não. A gente manda os convites e pede para as pessoas confirmarem, porque a gente paga por convidado. E ali, o que foi feito foi solicitada a confirmação, que era o costume da época. E as pessoas confirmaram. Tanto confirmaram que o dono da festa preparou a festa, o banquete estava pronto e ele manda novamente o servo avisar. Avisa aqueles meus convidados que confirmaram que a festa estava pronta. Só que daí a gente vê, né, como as pessoas começaram a agir, como elas foram ingratas, porque elas começaram a dar desculpas para não ir para aquele banquete. Umas falaram: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la, por favor, desculpe-me. Gente, ninguém compra uma propriedade sem antes verificar se a propriedade é boa. Ninguém compra uma propriedade, um terreno, e depois vai verificar se a terra é boa, se o espaço é bom, se eu vou conseguir plantar alguma coisa, se eu vou conseguir colocar o gado, se eu vou conseguir construir minha casa, se eu vou conseguir fazer alguma coisa ali. Você primeiro verifica o espaço, verifica a propriedade para depois fazer a compra. E hoje ainda nós temos condições de ir mais de uma vez no terreno, verificar no espaço, na propriedade, porque nós temos meios de condições que nos levam mais rápido. Naquela época não tinha esse meio. Naquela época eram tudo feito a pé. As pessoas andavam 2, 3 dias para chegar numa cidade. As pessoas tinham que viajar muitas semanas, às vezes, para atravessar um espaço de um lugar para o outro. Então ninguém ia comprar uma coisa para depois verificar se o espaço era apropriado ou se condiz com o que ele comprou. Fora que as pessoas naquela época, os homens tinham palavra de honra, né? Ou seja, não tinham um contrato como nós fazemos hoje. Você vai no cartório, assina, reconhece firma da venda, da compra e tal. Não, naquela época era firmado com um aperto de mão, era firmado sentando na mesa, né? Comendo o alimento, o homem dando a palavra e assim por diante. Então, ou seja, a palavra do homem tinha um peso, e eles lá tinham falado para o servo que eles iam, mas depois eles voltaram atrás e um deu desculpa, que precisava visitar a propriedade. O outro: acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las, por favor, desculpe-me. Veja, quando fala 5 juntas de bois, né, os bois eram o quê? Eram animais usados para o campo, né? Para preparar a terra, arar a terra, para depois vir o plantio. Só que naquela época você não comprava um boi, ou 2 bois, ou até 5 juntas, 5, no caso aqui seriam, eu entendo que seriam 10 bois, né? Porque seriam 5, cadê? Se começar, então... 19. Acabei de comprar 5 juntas de bois, ou seja, eu creio que eles compraram aqui 10 bois, porque você comprava normalmente o par, porque quando você ia usar arar a terra, você usava o que se chama de jugo. O que era o jugo? Era uma madeira que prendia os 2 bois para poderem puxar o aparelho para arar a terra. E você não comprava um boi, né, num tamanho, outro boi no outro tamanho, porque quando você colocasse a madeira, não ia dar o que se chama hoje de jugo desigual. Você não ia comprar um boi esperto e o outro um pouco mais lento, porque um não ia conseguir acompanhar o outro. E é daí que sai também, né, a questão do jugo desigual. Por isso que muita gente fala, né, olha, cuidado quando você for fazer sociedade, para não ter o jugo desigual no casamento também. Cuidado quem você vai escolher para casar, né, que esteja na direção de Deus, porque você pode cair no jugo desigual, justamente por causa disso, porque às vezes a sua sociedade, você tem um objetivo, você tem um olhar, e o seu sócio tem um outro olhar, tem um outro objetivo, e isso vai causar um jugo desigual. No casamento também, nós precisamos, quando nós casamos, andar nos mesmos passos, andar na mesma direção. Por isso é importante essa questão do jugo. E aqui, ninguém comprava o boi sem antes analisar.
se eles iam dar certo ou não, se eles iam trabalhar em conjunto ou não, se eles iam fazer o serviço render ou não. Você não comprava para depois analisar. Até hoje, você não compra um carro para depois testar se ele é bom. Você não compra uma roupa para depois ver se ela serve em você. Você não casa para depois ver se o seu marido serve para você ou o serviço serve para você. Não, você precisa analisar primeiro. E aqui ele dá a desculpa. Acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Ou seja, ele estava indo testar se aqueles bois iam servir ou não. Uma desculpa também fora do contexto, né? Depois, ainda outro disse, acabo de me casar, por isso não posso ir. Veja, aqui eu vejo que era, como eu já tinha dito, quando você fazia um contrato, quando você fazia um pacto naquela época, a palavra do homem ela tinha um peso. Então, se ele sabia que ele tinha aquele banquete, aqui o que ele fez? Ele colocou a sua vontade em primeiro lugar. Quantas pessoas hoje estão deixando as coisas do reino de Deus, deixando a casa de Deus para poder primeiro viver aquilo que você deseja, aquilo que a sua carne exige, aquilo que a sua vontade quer mais, né? E aqui ele foi simplesmente egoísta em falar, não vou poder ir porque eu me casei. Sendo que ele sabia e ele tinha feito aquele contrato, ele tinha feito aquele combinado que ele ia para o banquete. Isso, o que aconteceu? Isso causou muita ira no dono. O mesmo ia acontecer com cada um de nós. Se nós tivéssemos programado uma festa, uma grande festa, imagine você preparando o casamento do seu filho, né? Um grande casamento, contratando o melhor buffet, contratando o melhor espaço, manda os convites, as pessoas confirmam e faltando algumas semanas para o casamento começa a receber as ligações, os cancelamentos que não podem ir, que não vão mais poder ir e dando desculpas tão esfarrapadas como essa. Você também vai ficar indignado, você também vai ficar irado, você também vai ficar chateado, você vai ficar também, às vezes, desolado. Né? Você pode até tentar querer pensar assim, vou cancelar esse casamento. Mas nós, como homens, nós temos esses pensamentos. Mas aqui, o banquete, ele fala assim, não, eu não vou cancelar. Por quê? O meu plano não está de acordo com os planos que aqueles homens traçaram. O que ele manda fazer o dono do banquete? Ele manda o servo ir buscar no 22, vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados e os cegos e os mancos. Ou seja, ele manda buscar aquelas pessoas que eram consideradas pessoas que estavam na periferia, que estavam na marginalidade, que não faziam parte da sociedade. E ele fala, vá buscar estas pessoas para o banquete. E ele fala, e o servo volta falando, Senhor, ainda há lugar. E ele fala, então, traga todos que você encontrar pelo caminho, traga todos que você encontrar por onde você estiver andando. Ou seja, porque ele queria ver a casa cheia. Que lição que nós podemos tirar dessa parábola? Essa parábola, eu consigo tirar algumas lições. Nessa parábola, eu consigo ver que Jesus estava ali, primeiramente, falando para quem? Para os fariseus. Como que eu sei que é para os fariseus? Quando eu começo lendo o capítulo 14, no primeiro versículo está escrito: aconteceu num sábado que, entrando ele em casa de um dos principais dos fariseus para comer pão, eles os estavam observando. Ou seja, eram os fariseus que estavam ali observando Jesus entrar, observando Jesus sentar à mesa, observando Jesus comer. Então, para quem que Jesus estava falando aquela parábola? Para os fariseus. Por que ele contou essa parábola? Porque ele sabia que os fariseus eram aqueles doutores das leis daquela época. Sabia que os fariseus conheciam as escrituras mais do que todos daquela época. Porque eles viviam a Torá daquela época. O que era a Torá? Era a Bíblia, eram os 5 livros da Bíblia, os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômios. Então eram esses livros, e eles conheciam
decore salteado aqueles livros, aquelas escrituras. E Jesus estava falando para eles. Por que Jesus começou a falar para eles? Porque no versículo 14, se você prestar atenção, está escrito assim, no versículo 14 está escrito assim: e serás bem-aventurado, porque eles não têm com que tu recompensar, mas recompensando... Não, peraí. Versículo... Desculpa, não é o 14, é o versículo 15, está escrito: ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse: feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Ou seja, eles estavam falando o quê? Eles estavam falando justamente da passagem de Isaías 25:6, onde Isaías fala que no grande dia, né, será montado um grande banquete messiânico. Mas Jesus estava falando assim para eles: mas não são vocês que irão assentar ali naquela mesa. Se vocês continuarem a andar pelos caminhos que vocês têm andado, fazendo as escolhas que vocês têm feito, não são vocês que serão os convidados. Daí ele começa a falar, começa a contar a parábola, começa a explicar a parábola, que aquelas pessoas, ou seja, aquelas que recusaram os convites, eram nada mais, nada menos que os fariseus. Por quê? Porque eles ficavam o quê? Eles ficavam julgando, eles achavam que eles tinham o poder na mão deles de julgar todas aquelas pessoas que estavam fazendo as coisas que não estavam de acordo com a lei. Eles achavam que eles poderiam condenar todos que eles achavam que não estavam de acordo com a Torá. Eles achavam que eles poderiam apontar o dedo, condenar à morte até as pessoas que não estavam de acordo com aquilo que eles entendiam que era sagrado, que eram as escrituras. E Jesus, ele veio para quebrar tudo isso. Por quê? Porque ele andou com os pecadores, ele curou enfermos no sábado, ele comeu junto com os gentios, ele sentou à mesa dos gentios, ele andou no meio de mulheres, ele sentou, conversou com mulheres, tudo que eles condenavam que era errado para a época, tudo que eles achavam que era errado para a época. Jesus, ele veio para mostrar que ele não veio somente para cumprir os mandamentos, porque ele veio para cumprir, ele cumpriu toda a escritura, mas ele veio também para fazer muito mais, fazer aquilo que cada um de nós não conseguiríamos fazer, ou seja, fazer aquilo que os fariseus estavam fazendo de errado, condenando o seu próximo, o seu irmão. Tanto é que Jesus fala, né, que o maior mandamento seria o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, amar o teu próximo. Ele veio mostrar que não adianta você querer viver aquelas leis se você não estiver amando a Deus e amando o teu próximo. Não adianta você querer cumprir aquelas leis no próximo, obrigar que o seu próximo cumpra aquelas leis, se você não consegue amar o teu próximo. E a gente também aprende o seguinte, a gente aprende que nesta lição da parábola, o dono do banquete nada mais era que Deus, né? O banquete significava o reino de Deus. E quem era o servo que saía fazendo o convite para o banquete? Era Jesus. E além disso, a gente também vê que os convidados, eles recusaram o convite. Por quê? Porque eles não entendiam o motivo de Jesus estar sentando com aquele povo que eles achavam que eram pecadores. Por que Jesus estava curando aqueles que estavam enfermos, sendo que eram mandados para ficar longe nas marginalidades da cidade, né? E eles não entendiam isso, eles achavam assim, se ele está doente, se ele está com alguma enfermidade, é porque ele está pecando. Se ele está pecando, então ele tem que ficar longe de nós, porque nós não somos pecadores. Eles viam dessa forma. E Jesus veio falar, não, eu vim, o banquete foi feito agora para essas pessoas. Quando ele fala que são chamados os pobres, os aleijados, os cegos, os mancos, nós entendemos que Jesus veio para essas pessoas, e nós temos
essa certeza quando a gente lê Marcos 2,17, onde Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas os pecadores. Então Jesus, ele veio para chamar aquelas pessoas, assim como eu, como você, como todos nós somos pecadores. Jesus veio para nos chamar para esse banquete. Não veio chamar aqueles que estão sãos. Quem estão sãos? Eram os fariseus que achavam que estavam sãos, que na realidade não estavam. Mas não é para eles que Jesus veio. Ele está falando: eu vim chamar aqueles que precisam do médico, aqueles que estão doentes, aqueles que estão precisando receber da minha cura, receber de mim uma porção da minha parte. É para esses que eu vim. É para aqueles que sabem que eles são pecadores, são pequeninos, são humildes. É para aqueles que sabem que precisam de Jesus. No Salmo 37:11, nós lemos: mas os humildes herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. E em 1 Coríntios 6, do 9 ao 10, a gente lê: mas os perversos não herdarão. Lá você vai ver, em 1 Coríntios 6, do 9 ao 10, quem são os perversos. E em outros livros também Paulo cita os que não herdarão o reino dos céus. E assim nós temos que entender que nós somos pecadores, sim. Nós estamos vivendo um tempo difícil? Sim. Por quê? Porque o tempo não era difícil somente para as pessoas que eram pecadoras, não. Jesus falou que o tempo difícil era para todos. Para todos. E nós estamos aqui, por quê? Porque nós estamos ainda precisando aprender mais de Deus. Nós estamos ainda sendo preparados. Nós estamos ainda nesta caminhada para sentarmos um dia neste grande banquete. E a última lição que eu tiro deste texto é que o convite está sendo feito a todos. Deus quer encher o reino dele, é o desejo dele. A gente lê lá, né, quando ele fala, quando o servo fala que a mesa ainda há lugar, ele fala assim: então vá e chama por todos, por onde você andar, né? Porque eu quero ver a minha casa cheia. Ele quer ver a casa dele cheia. Deus quer a casa dele cheia. Ele não quer somente alguns, ele quer todos. Mas todos não quer dizer então que eu não preciso. Então eu estou tranquilo, eu estou salvo. Não é assim, meu irmão. Ele fala assim: é todos que aceitarem o convite que o servo faz. É todos que aceitarem o convite que está em João 14:6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, nós temos que entender que o reino de Deus só vai conseguir entrar no reino de Deus se você aceitar o convite. Mas você também tem a escolha de não fazer parte deste reino. A decisão é totalmente sua. Jesus não quer ninguém ali obrigado. Tanto é que ele fala que ele não é uma religião. Ele não é uma religião. Ele não veio como uma religião, mas ele veio como o amor de Deus para conosco. E nós temos que escolher esse amor de Deus, porque a escolha é individual. A escolha é individual, a salvação é individual. Às vezes nós somos tão orgulhosos, né? Nós somos tão, nós nos achamos tanto que a gente fala assim: não, hoje eu não preciso disso, eu vou deixar para amanhã. Mas não deixe para amanhã, meu irmão, porque Lucas termina falando: eu lhes digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Ou seja, aqueles que foram convidados e não aceitaram o convite, não vai participar desse grande banquete. Então, meus irmãos, que vocês possam aceitar Jesus o mais rápido possível, porque você não está escolhendo uma religião, você não está escolhendo largar os seus costumes antigos, não. Você vai estar escolhendo sentar na mesa do rei. Você vai estar escolhendo o banquete do rei. Você vai estar escolhendo ser curado. Você vai estar escolhendo a melhor parte que Deus tem para cada um de nós. Amém? Eu encerro agradecendo os irmãos por esta palavra, pela graça do Senhor que Ele me permitiu trazer esta palavra nesta noite. Eu chamo a irmã Odete para fazer esta oração com os irmãos, aqueles que ainda precisam aceitar este convite, que você faça essa entrega nesta noite,
Abra o seu coração, aceite esse amor que foi derramado por nós. Não é nada obrigado. Deus não quer nada obrigado da sua parte. Ele quer simplesmente que você entenda que o convite está sendo feito nesta noite porque Ele te ama. Amém? Amém. Aonde você estiver, se essa palavra adentrou o seu coração, se essa palavra chegou até a tábua do teu coração, se mexeu com a tua cabeça, se você estivesse questionando o que você deveria fazer, eu sugiro que você aceite Jesus como o único suficiente Salvador da tua vida. Ele pode mudar a tua história, Ele pode mudar o percurso de tudo aquilo que você sonhou, desejou, porque a única coisa que nós sabemos é que um dia nós vamos embora desta terra. Nós não somos daqui, nós não fomos feitos para este lugar. O Senhor, Ele falou que nós comeríamos o melhor dessa terra, mas o que Ele preparou lá em cima, quando Ele foi, que Ele deixou preparado um lugar junto ao Pai para cada um de nós. Para você que o Senhor tocou no seu coração, nesta noite, aonde você estiver, onde você estiver, não precisa se ajoelhar. Curve, se você quiser ajoelhar, ajoelhe-se, mas se você quiser curvar a sua cabeça, nesta noite, aceitar o Senhor como o suficiente Salvador da tua vida, como o único que pode tirar de toda a enroscada que você estiver, como aquele que somente Ele poderá te dar a paz que excede todo entendimento humano. Onde você buscou em vários lugares, você buscou em bares, em bebidas, você buscou em orgias, na sexualidade, você buscou no dinheiro, você buscou em farras e não conseguiu, o Senhor pode dar para você nesta noite aquilo que o homem busca e não encontra em lugar nenhum, a paz que excede todo entendimento humano. Senhor, nesta noite, eu coloco na tua presença, nas tuas mãos, que o Senhor escreva o nome dessa pessoa no livro da vida, que essa pessoa possa ter um encontro real contigo, e que ela possa dizer que só o Senhor é Deus, que o Senhor é o único suficiente Salvador da vida dela, que nesta noite ela entrega a vida dela, ela entrega a casa dela, os propósitos de vida, nas tuas mãos, Senhor. Assim seja, e nós dizemos amém, amém. E que nesta noite, com as doces consolações, e que o Santo Espírito possa estar com cada um de vocês, com cada um de nós, nós dizemos amém.